Tudo bem? Vocês aí que estão me ouvindo, estão aqui na live, me digam se estão me ouvindo bem, tá? Eu vou fazer com vocês uma prática, vou criar o hábito de fazer uma prática com vocês, que é a leitura e comentário de algumas páginas de literatura para auxiliar na formação de quem precisa, de quem está buscando um caminho aí para autoformação, tá bom? Se você está me ouvindo, me diga aí, tá tudo bem, tá me vendo, ouvindo bem? Então eu quero... Olá Carlinhos, olá Eliane, quanto tempo Eliane? A ideia aqui é oferecer para as pessoas que estão me pedindo ajuda. Robson, eu quero começar o processo de formação intelectual, eu vou retomar. Eu quero começar por algum lugar. Então aqui na página, no meu perfil, eu vou começar a oferecer alguns livros e fazer reflexões sobre algumas partes do livro. Hoje o nosso livro que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Como Vencer a Guerra Cultural, do professor de filosofia Peter Crift, tá? Eu não sei se ele é americano, tá? Peter Crift. Então eu vou oferecer aqui uma parte do texto e vamos meditar sobre essa parte, tá bom? Então esse texto aqui é da editora Ecclesiae, né? E trata vamos chamar assim, da atual crise cultural na qual estamos. Então, quem me acompanha há muito tempo, a Eliane foi minha aluna no passado, não muito distante, sabe que eu costumo afirmar isso com veemência. Nós não podemos dar por certo o que nós temos de bom na nossa sociedade, né? A gente não pode dar por descontado isso. Nós temos liberdade, isso sempre foi assim. Nós temos separação entre poderes políticos e poderes religiosos, isso sempre foi assim. Nós temos liberdade de culto, sempre foi assim. Não pense assim, não é assim não. Essas coisas que eu falei, a liberdade religiosa, a separação entre Estado e religião, a liberdade de falar o que quiser, isso é coisa nova, tem só 2000 anos. Não é assim desde sempre. Então, e quando é que isso aconteceu? Quando a cultura ocidental foi composta por esses três, né, essas três colunas, essas três balizas que constituem o Ocidente, né? A filosofia grega, é preciso dizer isso com clareza, o direito romano e a moral cristã. Quando se uniu, formou isso que nós vivemos hoje, a liberdade de expressão, igualdade entre homem e mulher, coisas que no passado, há 2000 anos atrás, não existiam, tá? O livro do Peter Crift está dizendo que essa liberdade, essas colunas estão rachando e, portanto, que essas coisas que nós damos como certa não estão mais tão certas assim. Então essa é a ideia do livro principal, e eu quero compartilhar com vocês esse livro. Então esse livro aqui é um livro espetacular. Quem puder, compre, ó, aqui para ficar bonitinho. Quem puder, compre. E tem uma frase, assim, tem várias frases boas. O Peter Crift é muito bom de manchete. Ele consegue resumir bem as ideias em frases muito pequenas. E eu quero começar com essa aqui. Eu quero falar dessa aqui. A primeira, na página 37, ele fala assim, ó. A verdadeira e a falsa guerra espiritual. A verdadeira e a falsa guerra espiritual. Então ele está dizendo que a guerra cultural na qual estamos, no fundo é uma guerra de espíritos, uma guerra de almas, uma guerra de ânima. E é verdade, salve Herbert. E é verdade isso. É a mais pura verdade. Eu vou deixar você entrar. Vamos ver aqui qual é. Então a ideia principal do Peter Crift é que essa guerra cultural na qual nós estamos navegando há muito tempo, no fundo é uma guerra de ânimas, uma guerra de visões de mundo, uma guerra de espíritos. Eu concordo plenamente com Peter Crift. Assim. Quem acha que a questão é meramente, ideológica, que é uma questão meramente política, que é uma questão de perspectiva, ponto de vista, não, meu irmão, você não sabe de fato o que está por trás da guerra cultural. A guerra cultural supõe tudo isso. Supõe perspectiva de mundo, supõe visões filosóficas diferentes, supõe preferências concretas na vida, mas é muito mais do que isso. A guerra cultural é muito mais que isso.
Por isso que esse livro é necessário ler. Então, nesse capítulo ele fala o seguinte, eu acho muito interessante, na página 37, deixa eu pegar aqui para vocês, que esse vai ser o nosso jeito de fazer esse nosso encontro aqui. Vamos refletir um pouquinho sobre o que está por detrás de tudo isso aqui. Olha só que frase forte que diz o Peter Cliff. Como eu falei, ele é americano, né? Ele diz o seguinte: a religião mais popular nos Estados Unidos não é o cristianismo. Tampouco são o ateísmo, o materialismo, o cientificismo, o secularismo ou o naturalismo. É a espiritualidade. Essa é a religião mais popular nos Estados Unidos. A espiritualidade. Vocês já viram pessoas assim? Não, eu não vou à igreja, eu sou espiritual. É quase assim, eu não me misturo com essa gente suja. Eu quero ficar na minha casa fazendo o meu auto, vamos chamar assim, minha autolouvação. E aí quando ele explica isso, eu acho genial essa parte que ele fala. Na verdade, esse espiritualismo é a morte da vida espiritual. É isso que ele fala, na verdade. Olha, o espiritualismo é a forma atual da maior, mais antiga e mais mortal heresia da história cristã. É assim que ele fala na página 37. Repito, espiritualidade é a forma atual da maior, mais antiga e mais imortal heresia da história cristã. Ela é atraente porque nega as duas respostas sobre a identidade dos nossos inimigos, dadas no final do capítulo anterior. Só para deixar claro para vocês aqui. Desculpem, estou perdendo aqui o lugar. Deixe-me contar um pequeno acontecimento que me estimulou a perceber a imensa diferença entre cristianismo e espiritualidade. E espiritualidade significa que existe uma aura não material que identifica todas as religiões. Isso é a morte da espiritualidade. Eu costumo dizer para os meus alunos, pelo menos quando eu dava essa aula para eles no passado, que a ideia de que eu tenho que fazer identificação, identidade entre as religiões, ela é a pior das ideias. Não, eu quero que o judeu seja um bom judeu. Na verdade, eu quero que seja cristão. Mas se não for cristão, eu não quero fazer de conta que a gente é igual. Eu não quero isso, não é bom para ele isso. É bom que ele viva o judaísmo dele de forma plena. Para que, vivendo de forma plena, ele consiga ver os limites do judaísmo e como o cristianismo é melhor para ele. Mas fingir que há um campo comum, um campo neutro, onde o cristianismo e o judaísmo se encontram, isso é um mal. Isso atrapalha a vida dele e a minha também. Isso é que Peter Cliff, nesse livro, A Guerra Cultural, chama de espiritualidade. Seria um campo onde não há, onde há paz. Onde há paz. Não, nesse campo não há paz. É preciso dizer com todas as letras. Não é possível achar um ponto comum entre o cristianismo e o que não é cristianismo. Porque o caminho é totalmente diferente. O caminho do espiritualismo, é o seguinte: eu vou fazer esforço, eu vou comer muito mal, eu vou matar uns bichos na esquina, eu vou me encher meu pé de prego e com muito esforço, muita força, eu vou me purificando, vou melhorando e vou me tornar uma pessoa espiritual. Eu vou me santificar, eu vou me salvar. Essa ideia, que eu vou dormir numa cama de prego, eu vou passar por cima de brasas e os pés não vão comer, eu vou comer um copo de vidro e não vou machucar a gengiva. Essa ideia que eu sozinho, pela minha força, meu esforço, minha luta, eu vou me purificando, isso é contra-cristão até a medula. E é isso que Peter Cliff denuncia nesse capítulo sobre o espiritualismo. O espiritualismo deixa de fora o sacrifício de Cristo. O espiritualismo diz que, por meu esforço, eu vou me tornando cada vez mais espiritual e abandonando a carne. Essa é a diferença entre o cristianismo e o espiritualismo de todos os tempos. Eu, sozinho, não consigo minha salvação. Ora, o homem foi feito para o perfeito. O homem foi feito para o absoluto. O homem foi feito para a perfeição. O homem foi feito para a eternidade. O homem foi feito para
para a bondade, beleza profunda. Ora, o homem não é nada disso. O homem não é eterno, o homem não é perfeito, o homem não é bom, o homem não é justo, nada disso. Então, como algo que não é bom, nem justo, nem verdadeiro, vai tornar-se assim, a não ser por outro que é bom, justo e verdadeiro. Então, esse é o erro desse belíssimo livro do Peter Kreeft, Como Vencer a Guerra Cultural. O cristianismo não é comparável a nada. Nenhum tipo de espiritualidade neutra que o identifique, que se identifique com ele. Não sou eu que me esforço e vou fazendo jejum e fazendo penitência e aumentando a minha perseverança e sendo melhor e melhor e melhor, e assim eu saio da minha particularidade, da minha relatividade e chego até a minha absolutidade, vamos chamar assim. Isso, segundo a filosofia, é impossível. Aquele que é imperfeito jamais chegará a ser perfeito. Então, essa ideia, eu tô retomando a ideia porque essa ideia é importante para mim, tá? Essa ideia de que, pelo meu esforço, eu vou alcançar a perfeição, ela é profundamente anticristã. E é isso que o Peter Kreeft denuncia no livro. O cristianismo é a religião onde um outro me salva. Repito, o cristianismo é a religião onde um outro me salva. Eu não me salvo. Não adianta fazer ascese, não adianta me esmerar em promessas e fazer ações extraordinárias com o intuito de elevar-me do imperfeito da minha vida ao perfeito que é Deus. Essa lógica não existe. O cristianismo é a quebra absoluta disso. É essa espiritualidade que o Peter Kreeft denuncia. Esse pessoal espiritual faz pouco do sangue de Cristo. Não depende dele. Veja, Cristo não morreu por eles, porque eles não precisam, eles já são espirituais. E isso é maximamente anticristão. Maximamente anticristão. Jamais o homem vai se salvar, porque é impossível que o imperfeito se torne perfeito, a não ser por um outro que torne o perfeito. E essa é a ideia. Então, o homem não se salva, um outro precisa me salvar, e essa é a máxima cristã. Não adianta correr às apalpadelas, tocando aqui e ali, afagando aqui ou acolá, uma divindade que seja a minha maneira e que vai salvar-me. O Deus que chegou por meio de Jesus, ele nos ultrapassa em muito. Ele não é um como nós. Em certa medida ele é Emmanuel. Só que ele nos ultrapassa, porque ele é Emmanuel, ele é Deus conosco, mas a palavra que estava na criação. Então esse é o ponto principal que eu quero dizer para vocês. Essa dica de livro dessa semana, de hoje, né? Vou fazer mais vezes isso. Peter Kreeft. Como vencer a guerra cultural. O capítulo 3 trata disso. A maior mentira é a espiritualidade, que significa uma religião desencarnada, uma religião que não existe de fato, uma religião que não está nem aí para as coisas concretas. Não há comprometimento de vida, Só há estética, só há negócio. Isso é mais escambo que religião, é troca. Eu mato um bicho na esquina e quero o meu marido de volta. Eu faço jejum e quero minha esposa de volta. Eu pago meu dízimo e quero meu emprego de volta. Isso é, vamos chamar assim, a morte do cristianismo. Não é troca. Robson, você está dizendo então que as práticas cristãs elas são inúteis? Não, eu estou dizendo que elas não são o fruto, não alcançam a graça. A graça é dada imerecidamente, sem que nós tenhamos mérito nela. Então por que a gente faz isso? Como forma de agradecimento. Porque Deus é bom, eu faço jejum. Porque Ele me dá a vida, eu como menos frango. Porque, veja aí que é diferente, não é? Eu não quero comprar de Deus a graça com o meu esforço. Eu quero retribuir o que Ele já me dá com esse vamos chamar assim, esse ramo de flores, que é o jejum
que é a oração, que é uma vida de esforço, de moral. Então, essa é a ideia principal do trabalho ascético. Não é alcançar de Deus a graça, é responder a Deus a graça que Ele já nos deu. É por esse motivo que se faz ascese, se faz penitência. Então, essa é a dica que eu vou dar para vocês, tá? Já me pedem tanto dicas de leitura. Esse é um bom livro. Não é livro para criança, tá? É livro para adolescente e adulto. Adolescente alto, né? 16, 17, adulto. Por quê? Assunto pesado, assunto duro. Vivemos uma luta cultural que tem por detrás, no fundo, uma luta espiritual. Uma luta entre potestades, entre tronos. Então nós temos que saber que a luta acontece, que é assim, e temos que nos posicionar. Não é porque eu não vejo que não tem consequências, né? Lembrem do Anthrax, lembrem do Covid. Não é porque eu não vejo que não tem consequências. Embora não veja, há consequências, muitas consequências. Então, um caminho aí de leitura, um caminho para quem não está habituado, Salve, Felipe, eu voltei para cá. Quem não está habituado a ler, quem não está habituado ao esforço intelectual de aprofundar no tema, eu começo por textos leves. Esse é um texto leve de leitura. O tema é profundo, mas a leitura é leve. Então, se você não está com hábito, comece a ler Como Vencer a Guerra Cultural, do Peter Kluft. É um bom livro para começar a criar o hábito de leitura. Tá bom, pessoal? Prometo que durante os dias aí eu vou fazer mais vídeos assim, curtinhos, para que você volte a criar o hábito de ler, tá bom? Assim, vou abrir uma caixinha depois lá no Stories, deixa seu comentário de livro, o que você quer que eu comente para que a gente faça aqui mais vezes, tá bom? Até mais, boa noite.